Olá, criançada, tudo bem? Vamos aprender a calcular área de figuras planas? Vamos começar pelas figuras retangulares. O que são figuras retangulares? São as figuras que formam um ângulo reto, reto, olha, ângulo de 90 graus, então chamamos de ângulo reto, por isso chama retângulo. Mesmo que seja um quadrado que tem todos os lados iguais, é uma figura retangular, que forma ângulo reto. Então, a gente vai aprender a calcular a área. Então, a área é tudo que está dentro da figura. Lembra que a gente estudou perímetro, que era o contorno? Se fosse para calcular o perímetro dessa figura, vamos lá, 6 mais 4, 10, então é o contorno. E aqui tem quanto de contorno? Mais 6, então, ó, 18, mais 4 daqui, 20. Então, o perímetro aqui seria 20, só que agora a gente quer calcular a área, que seja a área, tudo que está dentro. Imagina que isso aqui seja o piso do seu quarto. Você quer comprar um piso para colocar lá. Você precisa saber quantos metros você precisa comprar de piso para colocar, não é mesmo? Então, no caso assim, a gente vai pôr um piso. Se for num campo, você vai pôr um gramado no campo. Se for uma parede, se for uma parede do seu quarto que tem essas medidas, você precisa saber quanto de tinta. Na lata de tinta marca quantos metros dá para fazer. Então, se você sabe calcular a área, você vai saber quanto de tinta você vai precisar para pintar todo o seu quarto, toda uma casa. O quarto tem 4 paredes. Se as 4 for desse tamanho, então você precisa calcular a área de uma, da outra, somar e ver quanto de tinta vai precisar. Se vai precisar mais de uma lata, que na lata marca se dá para fazer 20 metros, 30 metros, então você vai saber. Então, vamos aprender a calcular? Olha só. Se você sabe que o piso do seu quarto tem 6 de comprimento, que chamamos essa parte aqui de base. Então, o cálculo da área, a área é igual à medida da base, vamos ver, base vezes altura. Então, para calcular qualquer área, você precisa calcular a base vezes a altura. Tanto faz você inverter que dá no mesmo aqui. Então, ó, a área vai ser igual 6 vezes 4. A área vai ser igual a quanto? 6 vezes o 4, ou 4 vezes o 6, 6, 6, 2 mais 2, 24. Você poderia fazer assim, ó, os quadradinhos aqui, igual eu fiz aqui para mostrar, ó. Aqui tá pedindo, porque aqui vai ser dividido em 6, ó, dividido em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, dividido em 6. E aqui tem que ser dividido em 4. 4, ó, 1, 2, 3, 4. E a gente vai e conta, ó, 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24. Mas se eu te desse um campo de futebol que é bem grande, você conseguiria ir lá no campo fazer esse quadriculado? Se ele tem 50 metros de comprimento, você vai lá conseguir fazer essa linha, dividir em 50 iguais e depois fazer, ele tem 20, 30 de largura, nesse caso aqui. Você ia conseguir fazer? Não, por isso é importante aprender a multiplicação, porque, ó, 6 vezes o 4, 24, a mesma coisa de contar em 1 a 1, né? Ó. Mas aqui, ó, a área é sempre dado em metros quadrados, centímetros quadrados, se for um terreno muito grande, quilômetros quadrados. Por que quadrado? Ó, imagina aqui, vou pegar essa mesma figura, essas mesmas medidas aqui e vou colocar aqui agora. Aqui, ó, 6, só que eu sei que é metros, então eu vou pôr metros. E aqui 4 metros, a mesma figura, porém eu coloquei aqui metros. Não é base vezes altura? Aqui eu multipliquei 6 vezes 4. Então, quanto é a base aqui? Então, a área daqui vai ser igual a 6 metros vezes 4 metros, certo? Eu vou estar multiplicando aqui, ó. Eu estarei multiplicando aqui 6 vezes 4. Quanto que é 6 vezes 4? 24. Mas e tem o metro aqui para multiplicar, metro vezes metro. 2 vezes metro. Então, eu estou usando duas medidas para multiplicar. Então, por isso que é elevado a 2, que chamamos de quadrado, porque multiplicamos duas vezes. Então, quando tem um número, só um número assim, não precisa pôr quadrado, porque eu multipliquei o número, 6 vezes 4, 24. Mas você vai sempre ver assim, se é metros, se é centímetros. Aí, por isso que é colocado ao quadrado, porque eu usei duas medidas. A medida da base e a altura, que eu multipliquei m vezes m, no caso aqui, ó. M vezes m é m ao quadrado. Por isso que a área é
nesse caso aqui, 24 metros quadrados. Se eu colocasse em centímetros aqui, ó. Suponho que isso aqui seja uma figura pequenininha, eu quero saber a área. A área é tudo que tá dentro, certo? Então, vamos lá. Aqui seja 6 centímetros. E aqui 4 centímetros. Vamos calcular essa área? Vamos calcular a área dessa figura aqui, ó. Não precisamos dividir. Se você quiser dividir em 6 e depois aqui em 4, vai dar no mesmo. Você vai contar os quadradinhos e vai ver que dá o mesmo. Então, vamos ver essa área aqui. A área não é, ó, 6 centímetros vezes 4 centímetros. Se quiser escrever, pode escrever, mas não há necessidade. Você só vai ver que vai multiplicar os dois, ó. 6, a área é igual 6 vezes o 4. 24. Centímetro vezes centímetros, multipliquei o centímetro duas vezes, elevado a 2 centímetros quadrados. Então, qual é a área dessa figura que tem 6 centímetros de base e 4 centímetros de altura? 24 centímetros quadrados. Vejamos das figuras quadradas. Elas também são figuras retangulares. Quadrado é retângulo. Imagine que isso aqui tem todos os lados iguais. Suponho que eu coloquei aqui que ela tem... que isso aqui seja uma figura bem grande, só está representando. Aqui tem a 10. Vou colocar 8. Suponho que seja um sítio que tem 8 quilômetros. E tem 8 quilômetros aqui também. Imagina que seja bem quadrado, 8 quilômetros. Vamos ver. Eu vou precisar dividir em 8 e 8. Você pode dividir em 8 aqui e contar. Quanto vai dar? 8 vezes 8. Mas então eu já sei que a área é, ó, 8 vezes 8. 8 vezes o 8. Vai dar 64. Quilômetro o quê? Quadrado, né? Porque eu multipliquei duas vezes, ó. Sempre área é dada em quadrado, ó, elevado a 2. Por que elevado a 2? Porque eu multiplico duas medidas para calcular. Base vezes altura. Base uma, altura o outro. Imagine que seja aqui uma figura com 6 metros. E aqui também 6 metros. Então, vamos calcular a área desse aqui. A área é igual. Pode dividir em 6 e aqui em 6 e contar. Ó, 6 vezes o 6. Por isso é importante a multiplicação, ó. 6 vezes 6, 36. 36 o quê? Metros quadrado. Por quê? Porque tá em metros e sempre a área é dada em quadrado, porque eu multiplico metro vezes metro quadrado. Vejamos aqui. Aqui tá 6. Vamos ver. 6. Vou por centímetro. Tanto faz se é centímetro, quilômetro, o caso da área é multiplicação. 6 centímetros também. Agora, vamos ver a área. Vamos calcular a área? Lembra que a área é tudo que tá dentro? Então, 6 vezes o 6. Ou pode dividir para contar. 6 vezes 6, 36. 36 o quê? Centímetros quadrado. Por que quadrado? Quadrado 2, né? 2 porque eu usei duas medidas, ó. Base vezes altura. E se eu desse para você calcular a área dessa figura aqui, ó? Ela também é um retângulo, ó. Ela formou um ângulo reto aqui. É um retângulo. Suponho que ela tenha 6 também, né? Vou por metro, ó. Pra você ver que é 6, igual tá aqui, metro. E ela tenha de altura também 6 metros. Como eu vou calcular a área? Você viu que não, ela não é um quadrado, não é um retângulo. Mas o que acontece se eu completar essa figura aqui, ó? Ela não vai ficar igual a esta? A base não mudou, a base é a mesma, tanto faz estar invertido também, ó, a base e a altura não é a mesma. Só que ele é o quê? Ele é o quê? A metade desse, ó. Se eu pegar esse aqui, por exemplo. Se eu pegar essa figura aqui, ó, e dividir aqui ao meio, ó. Você vê que o que vai acontecer com ela, ó. Ela é o quê? Dois triângulos retângulos. Ó, um triângulo retângulo aqui, retângulo porque forma um ângulo reto, e aqui
e outro triângulo. Então, ela forma 2 triângulos. Então, a área vai ser calculada como? Do mesmo jeito, porém, eu vou fazer o quê? Dividir por 2. Não é a metade de um... Eu aprendi a calcular a área das figuras retangulares, aí eu sei que ele é a metade de um, então eu posso fazer da mesma maneira. Olha só. Área é igual. Quanto que é? Esse aqui não é base, esse aqui não é altura? Tanto faz do lado de cá, o de cá ele é altura. 6 vezes o 6, 36. O quê? Metros quadrados. Só que isso aqui seria da figura inteira, porque eu aprendi a calcular do retângulo, do quadrado inteirinho. Então, mas aqui é a metade. Então, eu pego a metade do 36. A área é igual. Quanto é a metade de 36? 18. 18 o quê? Metros quadrados, porque aqui está em metro. Então, a área é sempre dada em metro quadrado. Então, 18 metros quadrados seria a área de um triângulo retângulo. Vamos calcular a área desse triângulo retângulo aqui. Ele tem, por exemplo, 6 de base. Vou pôr igual a este, ó, 6 centímetros. E 4 centímetros de altura. Ele é o quê? Ele é a metade, lembra? Se eu completá-lo, ele vai virar um triângulo retângulo, que é o que eu aprendi. Como que se calcula a área, que é a área da base, medida da base vezes a altura. Quanto é a medida da base? 6 vezes o quê? 4.